Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez ao canal Partilhando o Pão, né? Para você que está chegando agora, se inscreve, meu querido, minha querida, se inscreva no nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixe seu like para nós, clica no sininho das notificações e compartilha, meu irmão, minha irmã, compartilha a palavra do Senhor, amém? Compartilha a palavra do Senhor, porque nós precisamos falar, divulgar da palavra do Senhor, amém? Vamos aí já partir para a palavra, que é o que nós viemos fazer aqui, está no livro de Mateus, capítulo 28, eu vou ler lá no versículo 11, amém? Na minha Bíblia diz assim, o boato dos soldados. Na Bíblia do meu marido fala a mentira dos judeus, certo? Mas mentira, boato, tudo é a mesma coisa, mentira. Então diz assim, enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite enquanto vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Né? Amém? Até aqui. Falando sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Depois que Maria Madalena e a outra Maria lá foram lá para preparar o corpo do Senhor para o sepultamento, chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Quer falar? Pode falar. Então, irmão, aqui nós vamos estar falando sobre a palavra, o que aconteceu da morte de Jesus, quando Jesus falou que ia ressuscitar, ia para Galileia encontrar com os discípulos dele. Mas você vê que no meio do processo, as coisas ali, você vê como é que aconteceu. Ali, Maria Madalena, né, que foram ao túmulo para fugir o corpo lá, fazer algo, né? Chegou lá, já encontrou o túmulo aberto e um anjo sentado à direita ali da entrada do túmulo. E disse para elas, não tema, não tenha medo, vai e fala para os filhos, para os discípulos que Jesus vai adiante dele para Galileia. Então a palavra ali, mas ali os soldados voltaram ali para a cidade e contaram tudo aos líderes judeus o que tinha acontecido. E eles ficaram muito contentes naquilo. E ele falou assim, deram uma boa quantia de dinheiro para ele e fala assim que os judeus foram lá e levaram o corpo. Os soldados ficaram contentes por receber o dinheiro, não com a notícia que eles receberam, né? Eles não queriam que ninguém dissesse que Jesus ressuscitou de fato, como ele falava. Sim. Senão ia ficar ruim para eles. Os judeus lá ficaram contentes com a notícia, né? Que está acontecendo, que eles já tinham um plano planejado. Você vê como que ali o Anás, ele vem planejando, ele tem plano para derrubar qualquer pessoa que está servindo a Deus, qualquer pessoa que fala da palavra de Deus, ele tem plano para derrubar. E ele está sempre ali planejando algo para derrubar aquela pessoa que fala da palavra de Deus. E ali, ele falou assim, fala isso, né? Vão dar uma boa quantia de dinheiro. Deram uma boa quantia de dinheiro aos soldados e os soldados falaram para os soldados, ordenaram que ele digasse que os discípulos tinham ido roubar o corpo, né? Que Jesus não tinha ressuscitado, nada daquilo tinha acontecido. Então, irmão, você vê que a mentira, ela vai e ela produz também uma forma que as pessoas passam a acreditar na mentira, passam a acreditar naquilo que realmente é uma mentira, que nada daquilo foi verdade.
Irmão, tudo que Deus fala, tudo que vem de Deus é verdade. Nós não podemos deixar que o diabo se manipule, fazendo com que aquilo seja mentira, seja enganosa. Então, irmão, presta bem atenção no que Deus está falando. Ele fala assim, ordenaram que é o seguinte, que diga que os discípulos dele vieram à noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Olha que realmente o plano de Satanás na vida na vida deles, né? Então, irmão, presta atenção que é a mesma coisa que antigamente acontecia esse tipo de atitude, de ações, hoje acontece a mesma coisa, as pessoas planejam, ali o diabo usa essas pessoas para planejar, para te derrubar, para tirar você daquilo que você faz para Deus, aquele caminho que Deus preparou para você. Então, o diabo vem planejando, ele vem tentando fazer o quê? Que você acredite nas coisas que realmente não é verdade. Então, você tem que prestar atenção, porque Deus não tinha falado para os discípulos, falado para eles que ele ia ali, ele no terceiro dia ressuscitar e ia estar ali adiante dele para Galileia. Jesus não falou isso? Então, por que realmente as pessoas passaram a acreditar o que na mentira? Porque, irmão, todo caminho largo é fácil. Coisas que não são bom, as pessoas acreditam. É palavra enganosa, manipulação, tudo isso acontece ao nosso redor se nós não prestar atenção. Aqui nós estamos ali vendo, né? Vendo a verdade e acreditando na mentira. Então nós temos que prestar atenção nisso, irmão, para que nós não venha cair numa situação, acreditar numa coisa que realmente não é verdade. E ali estava o plano de Satanás ali, do sacerdote ali, era para fazer o povo não acreditar que Jesus ressuscitou. Esse era o plano. E fizeram com que eles não acreditassem nisso. Então, irmão, às vezes, e muitas vezes a palavra de Deus chega na sua vida, muitas Deus usa uma pessoa aqui, uma pessoa ali para falar com você, que Ele vai fazer através da sua oração, através que você está perseverando, e você não acreditar que aquela palavra é verdade, e não dar crédito na palavra de Deus, e olhar somente ali, que você, não vai dar acontecer, não vai dar certo, isso não acontece. Então, irmão, quem vai impedir de tudo acontecer na nossa vida é nós mesmos, irmão. Se nós não prestar atenção, nós vamos, no meio do processo, nós vamos estar o quê? Impedindo que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida, impedindo que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Então tem que prestar atenção para que a palavra ela venha se cumprir na sua vida através do quê? Mesmo que as pessoas chegarem para você, não, isso não vai dar certo, não vai acontecer. Não olha nas palavras contrárias. Olha para a palavra que é verdadeira, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus falou para você, usou fulano, vai acontecer, isso vai dar certo. E você tem que acreditar na verdade, não no erro da manipulação, né? Amém? Verdade. O que Deus assim nos mostrou dentro dessa palavra foi: o inimigo ele vai fazer de tudo, minha irmã, meu irmão, para nos fazer achar que aquilo que Deus ele falou ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós dentro de uma palavra, através da vida de um servo de Deus, de quem Deus usou ali para nos dizer que Ele está diante de nós, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai abrir a porta, meu irmão, que Ele vai fazer com que nós tenhamos vitória, com que nós tenhamos êxito no que nós estamos fazendo. O inimigo vai tentar nos colocar dúvida, vai tentar fazer com que nós venhamos ter dúvida. Por exemplo, pensar, será que Jesus vai mesmo me curar? Mas será? Mas está passando tanto tempo, mas até agora não aconteceu, será que Ele vai fazer? Minha irmã, nós não podemos deixar que a dúvida ela entre no nosso coração. Se ela entra aqui, sai pela nossa boca, ela entra no nosso coração, nós estamos duvidando do poder de Deus. E nós não falamos no vídeo passado
a respeito exatamente do que o que Deus falou no outro vídeo foi: há algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer na minha vida? Tem algo que Deus ele não consiga fazer na sua vida, minha irmã? Meu irmão, quando eu comecei a gravar esses vídeos, quando eu comecei ao ano passado a gravar esses vídeos, eu pensava: Senhor, mas nós não sabemos mexer com o celular. Senhor, mas é tudo tão difícil. Senhor, mas nós sabemos tão pouco. Até que o Senhor, ele me deu, foi uma bronca, sabe? Ele falou assim: pois ensina aquilo que você aprendeu de mim, passe adiante, né? E nós estamos aqui, meus irmãos, nós estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor. Aí você vai falar: mas ainda nem tem quase visualização, mas não tem, ninguém quase deixa like. Não importa. Sabe o que eu falo? Quando alguém fala isso para mim, eu falo: não importa. O importante é eu estou aqui em obediência àquilo que Deus me mandou fazer. Então eu vou fazer, porque Deus ele disse: faz, vai e fala, e eu vou adiante de vocês. E eu vou operar. Meus irmãos, se tiver uma alma que seja salva, em meio a trilhões de vídeos que eu fizer, eu creio que Deus vai se alegrar. Eu creio que Deus ele vai estar no controle, sabe? Não me importa se milhares de pessoas vêm e não deixam like, não fazem, porque eu não estou fazendo para o homem. Eu não estou fazendo para o ser humano, não, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu sento aqui nessa cadeira em meio a dores, a lutas como vocês, meus irmãos, mas eu estou fazendo. Quando eu estou dentro do pronto-socorro, eu estou falando do Evangelho. Obedecendo, né? Quando eu estou dentro de um mercado, quando eu consigo ir ao mercado, se Deus colocar alguém no meu caminho, eu vou falar da palavra dele, eu vou falar do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, ele me escolheu. Porque o Senhor, ele me chamou. E ele disse: vai, porque eu vou adiante de você. Meu irmão, o Senhor te escolheu, meu irmão. Você foi chamado pelo Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo ele venha colocar mentiras no seu coração. Ele venha fazer você acreditar que tudo é mentira, que tudo não está acontecendo, que tudo não é verdade. Meus irmãos, se eu olhasse para isso, eu teria perdido, eu teria deixado de fazer muita obra de Deus, eu teria deixado de levar pessoas a Jesus, descerem as águas do batismo, antes delas partirem desse mundo, antes de Deus recolhê-las. E olha, eu pagaria um preço muito caro, eu sei por isso, eu ia pagar pelo sangue dessas pessoas. Minha irmã, Deus colocou uma pessoa na sua vida, fale da palavra para ela. Meu irmão, Deus colocou uma pessoa, duas pessoas, não importa a quantidade, o importante é a qualidade, a obediência. Ah, mas eu quero pregar numa igreja grande para milhões de pessoas, para mais de 100, para mais de 200, para mais de 500. Eu não. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Aquilo que Deus dá, né? Eu quero falar da palavra do Senhor para quem Ele quiser que eu fale. Então eu estou aqui falando. Eu estou aqui na frente desse celular, aqui na minha casa. Graças a Deus, eu estou aqui. Tem microfone, não tem nada de qualidade, não tem. Mas tem a essência de Deus em mim. Tem a presença dele em mim. Então, o que eu oro, meu irmão, o que eu peço a Deus todas as vezes que eu me sento para falar para essa câmera, é que, Senhor, que as pessoas não nos enxerguem naquela câmera, mas elas possam te ver através de nós. Que elas não nos ouçam, não ouçam a nossa voz, mas que elas ouçam a tua voz através de nós, através dos nossos lábios. Senhor,
que elas possam sentir a tua presença através desse vídeo, através dessa palavra que nós estamos falando. Essa é minha oração. Que o Senhor possa alcançar, Pai, a vida dessa irmã. Tira a angústia, tira o sofrimento, tira ela da tristeza, fortalece, edifica, levanta esse meu irmão. Pai, abre a porta, eu não sei a necessidade, mas abre, Senhor, abre as portas para esse nosso irmão, para que eles possam, Senhor, se alegrar em Ti. Essa é a minha oração, todas as vezes, todos os dias eu oro dessa forma. Sabe, e quando nós sentamos aqui para fazer o vídeo, minha irmã, meu irmão, a nossa oração ainda é essa. Que o Senhor possa alcançar a tua vida, que o Senhor possa te fortalecer, te edificar na presença dEle, na palavra dEle. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa sentir a presença de Deus, que você possa ver Deus através desse vídeo. E não nós. Eu sempre peço para Deus que nós venhamos diminuir, que nós não sejamos vistos, mas que o Senhor seja visto, ouvido. Entende, minha irmã? Entende, meu irmão? Façam a obra de Deus assim. Não queiram aparecer, não queiram receber glória, não, porque a glória é toda para Deus, é de Deus. Nós não temos, nós não merecemos. Meus irmãos, nós não merecemos nem estar na presença de Deus, e nós temos a presença dele em nós, pela misericórdia, pelo amor que Jesus sentiu por nós, por mim, por vocês. Então assim, meu Deus, minha irmã, é muito difícil para você. Ai, mas é que eu tô com dor, ai, mas é que eu tô cheia de problema, mas é que, ai, eu tô desempregado. Sim. Jesus passou o que, minha irmã, por nós? O que Jesus sofreu. E mesmo em meio àquelas dores, a ter a carne dele rasgada, pregado naquele madeiro, né? Ali, naquele lugar, ele ainda assim, ele olhou para aquele ladrão que estava ali crucificado junto com ele, que reconheceu ele como filho de Deus, do Deus Altíssimo. O que Jesus fez? Mesmo em meio a todo aquele sofrimento que ele já tinha passado, em meio à dor, no finalzinho da vida dele aqui nessa terra, ele olhou com amor para aquele ladrão, minha irmã, com amor. E ele falou para aquele ladrão que ainda naquele dia eles estariam juntos no paraíso. Então assim, vamos parar de olhar para a nossa situação, para a nossa dificuldade, para a nossa dor. Hoje eu não estou bem com meu marido. Fique bem com seu marido, vá, abrace seu marido, ore por ele, peça perdão para ele. Mas eu não fiz nada, então peça perdão do mesmo jeito, fala para ele do amor de Jesus por vocês e vá fazer a obra, minha irmã. Para, meu irmão, de olhar para a situação, para as circunstâncias, para a dificuldade. Olha para Jesus. Lembra de Jesus lá na cruz, falando para aquele ladrão que ia levar ele para o reino, junto com ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Ele quer levar você, ele quer levar a mim, minha esposa, ele quer levar nosso filho, mas ele quer levar o ladrão, ele quer levar a prostituta, o adúltero, ele quer levar todos, porque Jesus não ama só, mas eu sou certinha. Não, minha irmã, nós não somos certinhos, não. Nós tentamos viver em santidade, porque hoje nós somos conhecedores da palavra, né? E nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e ainda assim, com a presença de Deus em nós, nós erramos, nós pecamos. E aí nós queremos julgar aqueles que ainda nem conhecem a Deus. Minha irmã, eu lembro de quando eu achava que Deus era só uma historinha, que a mãe e o pai contavam de vez em quando, falavam alguma coisa. Meu pai não, que mais ele xingava Deus do que tudo. Deus tem misericórdia. Mas eu ouvia um falar uma coisinha aqui, outro falar uma coisinha. Eu lembro que o que eu mais ouvia era aquela história de 2012, né, amor? Não. Em 2012, eu não sei. Um ano desse ia acabar o mundo. Minha mãe falava, coitada das grávidas e das mães de filho pequeno.
E eu ficava apavorada com aquela história que eu escutava minha mãe falar, e na época eu não podia chegar perto da mãe quando estava conversando, senão levava uma sova. Então assim, minha irmã, eu não conhecia Deus. Eu não sabia que Deus era uma coisa verdadeira, era um ser criador poderoso que eu sei hoje. Para mim, Deus era uma história que eu ouvia falar. E a Bíblia era um livro, que para mim era escrita por mão de homens, como é de verdade. Tem pessoas ainda que falam, mas o que a gente não fala é que é um livro que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né, amor? Com certeza. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou cada homem que escreveu esse livro abençoado, poderoso para nós, para nos trazer até aqui, onde nós estamos hoje. Minha irmã, cada dia nós lemos e aprendemos um pouco mais. E a palavra é a mesma. E a palavra é a mesma hoje, a palavra é a mesma amanhã, mas todos os dias a mesma palavra, ela se renova. E ela vem, e ela nos edifica, e ela nos levanta, amor, né? E ela nos fortalece, e ela nos coloca de pé, em meio às angústias, às tristezas. Irmã, Deus não nos enganou. Ele não falou assim, olha, vocês vão ficar cheios de saúde, vocês vão ter muita paz, muito dinheiro, no bolso, saúde para dar e vender. Ele falou, não. Vinde a mim assim como estás. Todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é isso que Deus fala? É isso. E Deus também fala assim, olha, no mundo tereis aflições. Porque Jesus teve aflição, irmãos. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, do nosso Deus poderoso, ele passou por aflição. Ele andou sobre essa terra que nós pisamos. Meu irmão, minha irmã, foi lá em Jerusalém, tá? Mas foi na terra. Na terra, o mundo é bem grande. Jesus andou aqui por mim, por vocês, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Ele se sacrificou, minha irmã. Então, se sacrifica um pouquinho. Hoje eu estava lá em cima, lá com meu marido. Eu já tinha descansado um pouquinho depois do almoço. E eu vai chegando de noite, eu vou ficando com mais dor. Né? Eu olhei para ele e falei assim, amor, vamos deixar para assistir filme depois, para comer depois? Vamos gravar uns vídeos? Vamos lá fazer um vídeo, fazer aquilo que Deus ele pediu para nós, né? Por quê? Porque para mim é muito mais importante estar aqui, minha irmã querida, meu irmão amado, partilhando com vocês tudo isso que o Espírito Santo aqui mostrou para mim hoje. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa nós temos a presença de Deus. Então não percamos tempo, vamos fazer a obra, minha irmã, faça a obra. Não, mas eu não saio de casa, você não vai no portão, você não tem vizinha, irmã? Não tem um vizinho? Alguém o Senhor vai colocar no teu caminho, minha querida, para você fazer a obra dele, falar do evangelho dele. Ah, só tem meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe. Faça. Pois então faça. Eles não querem me ouvir, então louve para que eles ouçam. Então fale com Deus. Fale com Deus numa altura que eles possam te ouvir. Você vai ver como Deus vai usar a tua vida, minha querida. Você vai ver como eles vão te ouvir falando com Deus. Ai, tá louca. Tô louca por Jesus. Tô. Ah, uma hora a semente cai na terra boa e ali tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado. Amém, minha irmã? Deus está falando aqui, te dando, meu irmão, maneiras de você falar do evangelho dele. Aqui ele fala, né? Deus fala aqui no verso, né? Mateus capítulo 18, né? Verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembre disso, e eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bem? Ensina, irmão. Ensina. Tudo que você receber, você aprender com o Espírito Santo, tudo que você receber de bom e aprendizagem, aplique isso, ensinando as pessoas. E Jesus está falando, eu estarei com você até os tempos
Está no fim dos tempos. Amém? Amém? A palavra de Deus hoje foi nos ensinando quanto o inimigo, ele é mentiroso. Você vê, desde o começo dos séculos, lá do tempo lá de Jesus, que o inimigo já entrou com a mentira para fazer todos desacreditarem que Jesus ressuscitou. E nós, que somos conhecedores da palavra, que temos a presença do Espírito Santo, sabemos que Jesus ressuscitou sim, e ele vive, e ele vai voltar, e ele vai buscar a igreja dele. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão querido? Eu amo vocês, nós amamos vocês, e nós estamos em oração pela vida de vocês todos os dias. Amém, meu marido? Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Minha irmã, todos os dias nossas orações por todos que... Olha, eu vou falar para vocês. Há uns dias atrás eu estava abatida, entristecida, mas eu estava aqui falando da palavra do Senhor. Hoje eu estou mais forte, eu estou mais edificada do que nunca, eu estou mais alegre, eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Então assim, não olhe para a circunstância. Está triste? Louve, cante ao Senhor e fale do Evangelho. Está feliz? Louve, cante ao Senhor e fale da palavra dele. Está triste? Fala da palavra do Senhor. E tudo isso vai te ajudar a seguir cada vez, chegar mais perto dos planos de Deus na nossa vida e na tua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Amém, meu marido? Amém. Fiquemos todos com Deus. Que Deus abençoe, guarde a vida de vocês. Que vocês sejam prósperos, cheios de sabedoria, entendimento e discernimento da palavra do Senhor. Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.